Você já percebeu que alguns famosos têm seu nome artístico alterado? Pois saiba que detrás dessa alteração está algo chamado numerologia cabalística. Nesse vídeo, vamos falar sobre a origem histórica da numerologia e como ela pode te ajudar. E se tu curte temas ligados à espiritualidade universalista e terapias, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa gostar de ouvir sobre esses assuntos. A numerologia cabalística tem origem nas tradições místicas judaicas, principalmente nos estudos da Cabala, desenvolvidos lá no século XII e XIII, mas ocorrências mais antigas indicam que a sua origem está lá nas interpretações da Torá, como na troca do nome de Abrão para Abraão, como de Sara para Sarai. Deus trocou o destino deles através da vibração numerológica do nome. E também há em algumas passagens onde tem números que por trás têm significado oculto. E aqui tem algo muito importante. A numerologia cabalística não é adivinhação, ela é interpretação, ou seja, através do nome, data de nascimento, podemos antever os fatos, momentos da vida de uma pessoa, de uma empresa e até programar, no caso de bebês, o futuro desse ser. A numerologia surgiu quando se percebeu que o alfabeto hebraico também tinha valores numéricos e assim passaram a interpretar palavras, nomes, frases com base nesses números, pois eles revelam camadas ocultas da realidade espiritual. Sendo bem interpretados, influencia a prosperidade na vida da pessoa. A sua primeira forma apareceu no século II, no livro Sefer Yetzirah. Os fundamentos da Cabala são a gemátria, Notaricon, Temurá, 22 letras hebraicas e a árvore da vida. A gemátria, dentro da Cabala, ela é a interpretação numérica das palavras. É como se cada letra tivesse um número e você somasse esses números para descobrir um significado escondido. Ou seja, um exemplo aí que cada letra do alfabeto tem um valor. Por exemplo, A1, B2. Então, na numerologia, você pega uma palavra, soma tudo e vê ao final. E se duas palavras têm o mesmo número, elas podem ter o mesmo significado espiritual ou parecido. Já o Notaricon é a criação de acrônimos sagrados, ou seja, você pega uma palavra e transforma cada letra em outra palavra, formando uma frase. Um exemplo simples, imagina a palavra luz. Você poderia interpretar como L, liberdade, U, união, Z, zelo. E a ideia principal é que cada palavra pode esconder uma mensagem maior dentro dela. Já no Temurá, são permutações de letras para revelar significados ocultos, ou seja, você troca as letras de lugar ou substitui por outras para descobrir novos significados. Um exemplo bem simples. Tu pega uma palavra, ao invés de ler ela do jeito normal, você a reorganiza ou substitui as letras. A ideia principal é que uma mesma palavra pode revelar outros sentidos ocultos. Depende da forma, de como ela é reorganizada. É como um anagrama, mas com significado espiritual embutido. Já as 22 letras hebraicas, cada uma dessas letras tem um valor e um simbolismo. No hebraico, cada letra não é só uma letra. Ela tem um número, um símbolo, um significado espiritual. Por exemplo, a primeira letra representa o começo, a criação, e as outras podem representar força, equilíbrio, movimento, enfim, depende da análise. A ideia principal é que as letras são vistas como blocos de construção do universo dentro da Cabala. A árvore da vida, de 10 sefirotes e 22 caminhos, todos relacionados. É como um mapa da realidade espiritual, formada pelas 10 sefirotes, que são níveis da existência, e os 22 caminhos, que são as conexões entre esses níveis, num total de 32 caminhos espirituais.
Uma forma bem simples de entender é imaginar um mapa que te mostra como tudo começa, como a energia se transforma ao longo do caminho e como essa energia chega no mundo físico. A ideia principal desses caminhos espirituais é que tudo na vida segue uma ordem, um fluxo e uma estrutura já pré-determinada. Portanto, a numerologia é uma das ferramentas da Cabala, pois para os cabalistas, os números não são apenas quantidades, mas forças espirituais que sustentam a criação. No Antigo Testamento, ela não aparece como numerologia explícita, mas a Bíblia hebraica está cheia de padrões numéricos, que são base para os estudos cabalísticos. A criação em 7 dias, os 10 mandamentos, 12 tribos de Israel, 40 dias do dilúvio e alguns números que são recorrentes. O 7 como plenitude, lá em Gênesis, o 10 como lei em ordem, em Êxodo 20, o 12 como organização divina, lá em Números, no capítulo 1, o 40, ciclos e transição, no capítulo 24 do Êxodo. Na Cabala, cada número simboliza uma energia espiritual. Exemplo, 1, unidade, origem, 2, dualidade, o 3, manifestação, o 4, estabilidade, o 7, a perfeição espiritual e assim sucessivamente. A numerologia cabalística tem uma importância fundamental no mundo, porque ela contribui para o desenvolvimento da mística judaica. Ela trouxe a expansão de estudos filosóficos e matemáticos. Ela influenciou escolas esotéricas lá na Europa e, na atualidade, ela auxilia no direcionamento, no desenvolvimento pessoal, familiar e empresarial, sendo ainda uma ferramenta de autoconhecimento. Aliás, para mim, ela foi a melhor ferramenta, a que mais me ajudou a quebrar as amarras que me prendiam. Em alguns setores da minha vida, eu tinha muita vergonha de assumir quem eu era em essência, aceitar a minha espiritualidade e também qual caminho eu deveria escolher, qual caminho eu deveria seguir. E a numerologia foi quem me direcionou, quem me ajudou a reconhecer a minha essência. E ela ajuda qualquer pessoa a compreender os seus padrões internos, o seu lado sombra e o seu lado luz. E entender significados simbólicos da sua vida como um todo. E entender a raiz espiritual, a sua ancestralidade, a quebrar os aspectos negativos da vida que insistem em não abandonar, a equilibrar a vida através da análise profunda que o mapa cabalístico traz, que aliás é um verdadeiro GPS pessoal. A numerologia, ela vem influenciando diferentes culturas ao longo dos séculos, como o misticismo cristão medieval, a alquimia, o ocultismo renascentista, tradições esotéricas do século XIX, movimentos espiritualistas modernos. Na numerologia não temos um número principal dentro dela. Cada número tem seu significado e o aparecimento deles em determinados pontos dentro de um mapa é que vai determinar alguns eventos na vida da pessoa. Mas temos alguns números que se sobressaem, como o 1 e o 9, que são os ciclos básicos da vida, o 7 como a perfeição espiritual, o 11, o 22 e o 33 como expressão de trabalho espiritual consciente ou inconsciente. E assim cada número vai trazer um significado para a vida da pessoa e deve ser analisado de forma individual e em cima do propósito de cada ser. Os antigos sábios utilizavam numerologia para interpretar textos sagrados, estudar nomes e eventos, entender padrões espirituais no mundo. E nos dias atuais, ela deve ser usada para autoconhecimento, expansão espiritual e desenvolvimento material. A interpretação de nomes, seja seu nome próprio, de bebês, de empresas, ou ainda nome fantasia de redes sociais, significados pessoais, deve ser usada para entender cada área da vida, compreensão de padrões espirituais. A Cabala nos traz ainda
que Deus criou o universo através das letras hebraicas, números, sons, que significa na visão cabalística que as letras são como códigos de energia. Os números são a estrutura que organiza tudo. E o universo é uma linguagem viva que se intercomunica o tempo todo. Ou seja, a criação é uma combinação de palavras, números e energia que está o tempo todo se transformando. Por isso a importância de se ter uma análise numerológica, porque ela é a tradução do nosso lugarzinho nesse contexto universal. A numerologia chegou ao Ocidente através de estudiosos judeus, pois durante a Idade Média, comunidades judaicas viviam em várias partes da Europa, como Espanha, França e Alemanha, e esses estudiosos escreviam sobre a Cabala, ensinavam ideias de como letras e números e significados espirituais transmitiam esse conhecimento através das gerações. Esse conhecimento ainda era fechado, mais interno à tradição judaica e passado no início oralmente, e também através da filosofia renascentista italiana. Séculos depois, durante o Renascimento, esses pesquisadores começaram a se interessar pela Cabala e traduziram textos hebraicos, misturaram com filosofia, ciência e religião cristã. Tornaram ideias mais acessíveis fora do judaísmo. E como resultado de tudo isso, a Cabala começou a sair do meio fechado e entrar na cultura europeia. E também temos as ordens esotéricas, a exemplo da Golden Dawn. E aí no século XIX surgiram outros grupos que estudaram a espiritualidade e o ocultismo. E a numerologia cabalística foi sistematizada, de forma prática e espalhada esse conhecimento para o público. A numerologia cabalística virou algo mais popular e acessível, como vemos hoje. E já aqui no Brasil, o professor Carlos Rosa foi um dos nomes que ajudou a trazer a numerologia cabalística para um formato mais acessível. Ele sistematizou a numerologia para o público brasileiro, criou métodos mais práticos de interpretação, escreveu livros e materiais didáticos, formou alunos e muitos terapeutas e foi um dos primeiros a divulgar na internet, quando a internet ainda não era o que é hoje. Ou seja, pegou um conhecimento antigo e deixou mais simples de aprender e aplicar. Inclusive, eu tive a honra de ser aluna dele. Ele ajudou a adaptar a numerologia para nomes em português, não só em hebraico, a ter uma análise da personalidade na vida prática, trazendo aí esse uso terapêutico para o que antes era só espiritual. Isso foi essencial, porque a Cabala original ela é bem complexa e difícil de acessar. E graças ao trabalho dele, a numerologia passou a ser ensinada em cursos, usada em atendimentos, divulgada de forma expansiva, trazendo o autoconhecimento. E é importante entender que a numerologia hoje no Brasil não é igual à Cabala tradicional. É uma inspiração para popularizar e simplificar o que era um conhecimento antigo e fechado, que se transformou aqui no Brasil em ferramenta acessível, graças a essas pessoas que traduziram o complexo para o simples, como o nosso grandiosíssimo professor Carlos Rosa, que eu tenho muito orgulho de ter tido como mestre. E a numerologia cabalística é extremamente relevante, porque ela ajuda a conectar a espiritualidade na vida prática, porque os números não determinam, mas indicam as tendências. Cada número te revela potências espirituais e desafios interiores, baseado na imortalidade da alma. Você já analisou por que algumas pessoas têm data marcada da cesárea e a criança nasce antes? Ou porque ainda era para ter determinado nome e acaba tendo outro, ou até modificações? Porque às vezes tu tenta trocar a tua assinatura e não consegue? Tudo é explicado pela numerologia cabalística, pois o indivíduo precisava nascer sobre a vibração de determinado dia. Por isso que não nasceu no dia programado.
ou então não consegue trocar a assinatura porque não consegue vencer os seus padrões e crenças que irão conduzi-lo a uma nova vibração daquela outra assinatura que ela se propõe a fazer. Ou seja, tu só vai conseguir mudar a assinatura, mudar o teu nome, porque se tu entrar nessa vibração proposta pela nova assinatura, pelo novo nome. Por isso, quando analisamos uma troca de assinatura ou de nome, sempre temos a recomendação de como a pessoa vai fazer aquela troca, de como ela vai inserir a nova vibração e por quê. Inclusive eu, quando fui trocar a minha assinatura, tive pelo menos 4 datas interrompidas. Um dia, cheguei no local e tinha faltado a luz. Outro dia, tive um contratempo e assim foi indo até conseguir entrar na energia para conseguir fazer essa troca que tão importante foi para minha vida. E mudanças só acontecem quando a pessoa está preparada. Por isso, se tu chegou até aqui, é porque tu está preparado para dar o teu salto baseado no autoconhecimento, no direcionamento de vida que a numerologia te proporciona. Para maiores detalhes, me chama e eu te conto como a numerologia pode ajudar na tua vida. E compartilha, curte esse vídeo e me conta nos comentários se tu já conhece a numerologia, como ela te ajudou e uma dica de conteúdo que tu queira ver explanado. E até o próximo.